gente. Margarida Benetti, minha pilar e minha patrocinadora. Esse tema que ela falou, gente, é de uma importância tão grande. O Evandro Viana estava falando nos stories dele há um tempo atrás, vocês devem ter visto, sobre educação financeira, a quantidade de pessoas que chegam a diamante e compram um Corolla, e gente comprando BMW quando chega a diamante. Eu recentemente conversava com uma pessoa que é duplo diamante e já tinha comprado a BMW. E aí ele me disse, não, eu comprei que era para poder mentalizar logo, lá. E ele disse, não, é porque eu preciso sentir. Eu digo, meu amigo, vá na concessionária, ande no carro, coloque uma foto, você precisa sentir, está argoladíssimo. Argoladíssimo porque comprou. Então, lá na Disney, gente, isso é tão sério entre a gente. Lá na Disney tinha muito triplo que não estava lá. Muitos que tinham qualificado. E sabe por que não estavam lá? Porque não tinham dinheiro para se deslocar para São Paulo, porque tem que sair de lá, e para poder fazer a viagem. Vários triplos diamantes não estavam lá qualificados. Isso foi citado no encontro. Assim como em Cancún acontece a mesma coisa. Vários duplos não vão para Cancún porque batem, ganham a premiação e não vão viver a premiação. Vários elites e assim por diante. Né? Assim como tem diamante que não vai para cruzeiro porque não tem condições de pagar passagem para ir para São Paulo. Tão sério. E o Evandro Viana, aí eu comentei com ele, eu disse, nossa, eu vi assim. Ele disse, isso é mais comum do que você pensa. Diamantes que chegam no patamar estão completamente argolados e vai continuando assim. É muito sério isso. É muito sério o que a Margarida falou, de gente que não vai para a convenção porque não se programou. Né? O bônus não dá e, às vezes, você não se programou, não fez uma venda, não contabilizou, não se organizou. E o que mais a gente vê é treinamento na internet, o que mais a gente vê é treinamento aqui para você se organizar financeiramente para ir. Então, você imagina você estar fora de um grande evento desse por falta de educação financeira? Então, isso é muito mais sério do que a gente pensa. E a gente precisa, de fato, dar importância para essa questão. Muito bem. E a gente vai falar um pouquinho sobre o passo número 1, né? A habilidade aqui, número 1, encontrar prospectos. Jupiara pediu que eu comentasse um pouco desse tema com vocês. A cada evento a gente vai comentar uma habilidade, só para a gente sentir mais o que é a importância desse livro, qual é a importância do GoPro. E uma coisa que o Aldeci Miranda falou, que junto com o Cássio, que deram um show, é o seguinte, existe a diferença entre você ler o livro e você estudar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, você imagina? Eu nunca tinha parado. Realmente, é diferente você ler e você estudar. O meu GoPro, ele está aqui, já foi lido 5 vezes, mas eu nunca tinha pensado nisso. Se eu estava lendo ou se eu estava estudando. Está aqui, tanto o bichinho está já meio mastigado. Mas o que eu quero dizer para vocês, obrigada, é que cada vez mais, gente, eu costumo falar uma frase assim, acabou a farra do boi. Qual é o sentido que eu digo acabou a farra do boi? Agora, não dá mais para você fazer as coisas de qualquer jeito. Antes eu ligava, eu mesmo quando eu comecei, pela inexperiência, por nunca ter tido contato, as minhas ligações eram, amiga, eu preciso te encontrar, a gente vai ficar rica. Amiga, bora, eu vou mudar a tua vida. Era assim, as ligações, fazendo de qualquer jeito, não fiz lista. Ah, Lucinha, mas deu certo. Calma, isso não é uma regra, isso é exceção. Não vamos pela exceção, a gente tem que ir pela regra. A regra é que existe uma metodologia a seguir. Por isso que você tem que estudar este manual. E é por isso que a gente está aqui reunido e diz, Luciana, mas a gente já leu. Mas é para cada vez mais a gente colocando a nossa cabeça que ou a gente se torna profissional, ou a gente se especializa, ou a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar ensapateado de catita, né, rodando ali dentro daquela roda gigante que nem um ratinho, e a gente não sabe o porquê. Mas é pela falta de profissionalização. E cada vez mais a nossa linha ascendente, ela está apontando, ela está batendo ali na luz vermelha. Te atenta, te atenta, te atenta. Quer ver uma coisa? Já tem mais ou menos 1 mês que o Aldeci fez aquele treinamento com o Cássio. Quem será o diamante que já chamou a sua equipe e já chamou seus safiras, seus ouro? Vamos fazer. Aqui, pega os VIP 600, pega os mais comprometidos para fazer com eles. Você, diamante, que já tem a sua equipe, sem precisar da tua linha ascendente. Olha, vem cá, o Gustavo Lucinha, vem cá. Tu tem que... Zé Mário e Zilália, vem cá, tu tem que fazer. Inclusive, esse casal, Zé Mário e Zilália, antes desse treinamento do Aldeci, eu olhei para eles agora e lembrei, e do Zé Mário, eles já estavam fazendo reunião do GoPro, de leitura do GoPro, de seminário do GoPro na casa deles, lá em Castanhal. Então, o nome disso é atitude.
Não sei se você está, porque eu olhei para a edição da minha equipe e eu lembrei. Então, às vezes, não é preciso o teu líder te chamar. Você sabe que o profissionalismo, ele está gritando, acabou a gente ligar de qualquer jeito, acabou o Covid de qualquer jeito, acabou, o tempo mudou. Todo mundo hoje já sabe, já ouviu falar de Rinodê. E você vai ter que ser profissional o suficiente para explicar para essa pessoa o que é Rinodê. O problema antes para as pessoas era, ninguém nunca tinha ouvido falar de Rinodê, que era o nosso caso quando nós entramos. Agora não, agora é outro. Então, ou você se torna um profissional, ou você vai ficar fora. E você vai ver pessoas crescendo, 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 e você fica se perguntando por quê, e o porquê está gritando no teu rosto. Então, aqui eu botei um encontro que a gente teve. Eu vou falar da habilidade número 1, rapidamente, de mais 2 assuntos que o Jupiara pediu para eu falar, mas eu coloquei essa frase que ele disse aqui no encontro que a gente teve em São Paulo, e que eu consegui essa foto com o Eric Warren. Ele diz, quando a pessoa decide, só existem 2 cargos na empresa para ela, o de consultor e o mais alto nível. Escreve agora no teu caderno 2-3 lagartijar aonde você quer chegar nessa empresa. E quando a pessoa decide, ele comenta em São Paulo o seguinte, isso daqui não está no livro, tá? Isso daqui foi um plus que eu botei aí para vocês saberem algumas coisas que ele falou. Quando a pessoa decide, o pós-decisão é o seguinte, a primeira atitude dela tem que se acertar a cabeça dela. O que é acertar a cabeça? Desenvolvimento pessoal. Mudar a tua mentalidade, te permitir a mudança de mentalidade. Qual o grande risco aqui dentro? Qual a coisa mais difícil aqui dentro? É a gente mudar a nossa mentalidade de empregado para empreendedor. É você ter a disciplina. É o maior desafio que a gente enfrenta aqui. Você pode ter certeza que vai ter diamante, vai ter líder hoje que podia vir, não vai vir. Pode ter certeza, anota no teu caderno. Por quê? Porque a disciplina, às vezes a pessoa dá para ela vir. Se fosse uma festa, inclusive, que tivesse esse horário, que ela tivesse passado a noite inteira lá, mas fosse uma festa para ela vir hoje, ela ia dar o jeito. Vinha gripada, vinha, sabe, com o nariz escorrendo, vinha de qualquer jeito, mas ela ia estar aqui. Mas como é um treinamento da empresa dela, para ela, para o crescimento dela, não vem. Então, é mudar a mentalidade, é entender a disciplina que a gente vai precisar. Isso vai exigir esforço, renúncia. Enfim, é você se permitir se desenvolver, se permitir crescer, se permitir superar suas crenças limitantes e teus desafios. A outra coisa que ele disse é pensar como empreendedor. Ele disse, emprega algo que você corre, precisa de descanso. Empreendedores têm o trabalho com paixão, com emoção, com criatividade. Criam seus próprios recursos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que aí volta para o que eu falei agora. Será que você já chamou os teus safiras, os teus ouros, você é diamante, e já chamou para fazer a leitura do GoPro, para dividir os capítulos? Olha o que ele diz, que o empregado ele sempre está esperando que o líder faça. Que eu chamo, a Lorena é a minha chefe, a Lorena vai me chamar para eu, olha, Lucinha, eu vou fazer para ti. Ele sempre está esperando que alguém faça por ele. O empreendedor não, ele vai e toma atitude. Ele vai, ele faz, ele cria os recursos dele, ele tem iniciativa. Se quer ser um empreendedor de resultado, aumente os seus números. Ou seja, cada vez mais aumentar, fazer mais do mesmo, constância e consistência. Você tem que entender, a gente precisa entender que aqui você entra e trabalha. Às vezes a gente fala, né, no plano, aí você trabalha mais um pouquinho, mais um pocão, né? A gente tem que dizer. E vai ganhar pouco. Aí você trabalha, aí você vai chegar num salário justo, num bônus mais justo. E aí, depois de um tempo, nessa constância e consistência, você já vai trabalhar menos e vai estar ganhando uma fábula. Amém? Amém? Amém. Entenda que o cheque que você recebe representa o que você produziu na sua organização. Às vezes a gente olha o nosso bônus e diz, poxa, não foi como a gente esperava, não foi como a gente queria. Né? Mas é o valor que você está representando na organização atualmente. É o valor que você produziu, então, é o valor que você está recebendo. E aí, se você entender que você precisa aumentar seus números para ir invertendo essa história, você não vai fazer com que aquele bônus te desmotive. Porque muitas vezes você se desmotiva. E vou dizer mais para você. Às vezes, a gente sabe o quanto a gente luta. Eu já passei por isso. Luta para chegar num patamar. E eu já vi gente dizendo, eu sou só diamante. Opa! Só diamante? É muito difícil chegar nesse patamar. Diamante não é assim, não. É muita relação. E, às vezes, você chega com 3, 4 meses e você já está desmotivado. Sim ou sim? Sim. Porque você diz, poxa, eu não estou
crescendo. E é difícil, e você esquece o esforço que foi para você chegar. E às vezes, a gente vai se desmerecendo. E o Sandro Rodrigues, eu lembrei isso que o Eric Ouro falou, e eu lembrei que o Sandro Rodrigues disse lá em São Paulo na mentoria, ele disse, se você está ganhando 70, mas tem potencial para ganhar 140, você está jogando a tua energia fora. De novo, se você está ganhando 50 mil, mas você tem potencial para ganhar 100 mil, você está jogando a tua energia fora. Cadê a tua energia aí? Acho que você está ganhando pouco, né? Desperdiçando energia. Ele diz, se o seu negócio está caindo, Eric Worre, né? Se o teu negócio está caindo, se você observa que está caindo, é porque as conversas dentro do teu time sobre o negócio estão diminuindo. Se você sente que você está numa decrescente, as conversas sobre o negócio, sobre tudo que envolve o negócio dentro do teu time está caindo. Qual é o teu papel? Começar a aumentar essas conversas. De forma presencial, de forma virtual, incentivar a leitura, incentivar áudios, precisa aumentar as conversas sobre o negócio dentro do teu time. E aí a gente passa para a habilidade de prospectar. O que acontece? Você apresenta o plano, isso é muito comum. A pessoa pensa logo, você está apresentando, se ela se interessa realmente, obrigada, Guida, ela já fica pensando, será que eu conheço alguém? Se ela conhece muita gente, ela pensa logo, vou ter sucesso. Se ela conhece pouca gente, ela diz, pô, mas eu conheço pouca gente, será que vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? Então, ela pensa logo pelo número de pessoas que ela conhece. O que parece bem simples de raciocinar, mas como Eric Ouro diz, não é verdade. Até porque os grandes líderes que construíram grandes organizações que ele estudou, esqueci de falar o nome de um deles, que é o Jadler, a maioria, ou o 90% da organização dele foi construída por pessoas que ele nem conhecia. Inclusive, tem um procurador que bateu, acho que Diamante Elite, não sei de que time ele é, aqui foi reconhecido no palco, no primeiro semestre de vocês. Pois é, ele não conhecia, a organização dele foi construída com gente que ele não conhecia aqui em Belém, ele é de João Pessoa. Para você ver como não é assim, porque ele não conhecia ninguém aqui. Então, não é uma regra. Por que você precisa fazer uma lista? Primeiro que tudo, a gente já ouviu 1000 vezes, porque a lista é a tua matéria-prima. Lucia, tu fizeste lista no início? Não, eu não fiz, eu fiz tudo doido. Eu acordava e ia convidando as pessoas de qualquer jeito, eu nem dormia pensando em gente para convidar. Eu não fiz, primeiro porque não tinha essa orientação, ainda assim não era. Era tudo muito atropelado. O Gustavo tinha entrado recente com a Margarida, a gente tinha ouvido, tem que ler o GoPro, mas não foi logo assim. Ainda levou um tempo para a gente comer, para eu, pelo menos eu, que nunca tinha feito, ler o GoPro. O primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu não fiz logo a lista, eu fui ligando de qualquer jeito, como eu disse, mas depois de um tempo que eu entendi que começou o negócio de sistema, que a gente começou a frequentar o SETA, que isso foi encaixando na minha cabeça. E aí a gente viu que existe uma mudança, porque quantas pessoas eu perdi de lá para cá? Ah, Lucinha, deu certo, mas eu perdi muita gente, eu e Marcos. Por quê? Porque a gente não duplicou da forma correta. Inclusive, os que entraram na época, graças a Deus, mesmo não duplicando da forma correta, estão até hoje. Amém, amém. Que seja assim. Então, existem 3 pessoas, 3 categorias. Né? A importância da tua lista 3 como matéria-prima, como a tua fonte de consulta. Ali tu enxergas aquilo, tu enxergas a quantidade de pessoas que tu tem para prospectar, que pode ser as pessoas que vão se interessar, que estão incomodadas, que querem algo a mais para construir a tua organização. E tem 3 tipos, os posudos, os amadores e os profissionais. Vamos enxergar aí, talvez, como é cada um aqui. Quem são os posudos? Os posudos são a maioria. Ele diz que de 10 distribuidores que entram no marketing de rede, 8 são posudos. E detalhe, infelizmente, a gente vê gente que é posudo até agora. Às vezes já está tempo e você está martelando isso e a pessoa não faz o que você diz, ela continua sendo posudo. O tempo está dando na cara dela de que ela está fazendo errado, de que a coisa não está girando porque ela não faz desse jeito. Ela desiste, mas ela se mantém posuda, sim ou sim. E aí dá vontade de você esganar, né? Mas não dá, porque a gente tem que abrir a mente da pessoa, fazer com que ela entenda que ela tem que sair desse posudo. O que é o posudo? Só para ficar mais claro para a nossa cabeça, ele vê como um bilhete premiado. Ele vê isso daqui, pô, sorte, joguei, bora ver aí, se eu joguei o número, bora ver o que vai dar. É assim que ele enxerga. Ele não consegue enxergar isso como uma profissão, como uma grande oportunidade. E aí o que ele faz? Ele faz uma lista mental ali. 5, 10, 15, como eu fiz, uma lista mental. Fulano, ciclano, beltrano. E aí ia levando os não, levando os sims, né, levando as porradas.
E aí ele fica com a lista mental na cabeça dele, aí ele vai convidando as lá 10, 15 pessoas que ele acredita que vão fazer o negócio, porque também ele diz, eu só conheço essas que vão fazer. É porque essa é o quê? Porque essa tem dinheiro, porque essa, na cabeça do posudo, na cabeça da pessoa que entra pela inexperiência, ela acha que só aquelas, mesmo que ela conheça mais, mas ela acha que só aquelas vão querer, porque o preconceito, o pré-julgamento que a gente faz de quem vai querer e quem não vai querer. Aí ele vai, convida, levou o não, aí ele fica com essa cara, né? Esse negócio não dá certo. Aí o abençoado vai, né, do negócio não dá certo, pega a confusão mental que ele fez, que ele disse que o negócio não dá certo, e vai passar para outra pessoa, que vai perguntar para ele sobre o negócio, e ele diz, não dá certo. E começa um telefone sem fio que vem atrapalhar você, que está fazendo de forma profissional, e a tua equipe. Por isso que a gente precisa mostrar para as pessoas da nossa equipe o que é ser um posudo e aonde vai dar esse tipo de comportamento. E aí, depois do posudo, vem os amadores. O amador já é um cara que ele começa a sentir, quando ele consegue passar do posudo, entende a importância e começa a estudar mais, ele tem uma lista escrita, vamos dizer, uma lista de 50, 100 nomes, ele até tem, mas a lista dele, ela vai causando nele um medo, né? Ela é uma lista que, à medida que ele vai convidando, e ele vai vendo, ou levando não, ou a pessoa não pode ir no dia, ou não dá para ela, a ansiedade dele vai aumentando, proporcionalmente ao momento que ele vai riscando a lista dele. Teve uma pessoa que disse para mim, ela tinha entrado há 2 semanas, tinha tido 2 caseiras, acho que 1 ou 2 apresentações, ela disse, a minha lista está terminando. Eu disse, quantas pessoas você colocou mesmo na sua lista? 120. Eu disse, impossível. Por quê? Porque ela já tinha convidado, não tinha dado certo no dia para a pessoa. Ela disse, a minha lista está terminando. O nível de ansiedade dela está no pico mais alto que você pode imaginar. Por quê? Ela está no momento do medo. Ela está no momento do amador. Está lendo o livro, está vendo, mas ela não está conseguindo enxergar que isso daqui, que esse medo dela está atrapalhando. E que essa lista não está terminada. O Eric Worre passou por esses 3 momentos. Bora ver se você não se sente. Bora ver se você já passou ou, de repente, está em algum deles. Eu já me senti em alguns deles. Primeira coisa, ele focava na sorte. Encontrar o consultor alvo, aquele top das galáxias que vai encher o bolso dele de dinheiro. Ele era o primeiro foco dele. Aí, depois desse foco, ele queria o quê? Era o timing. Ele ficava se perguntando, será mesmo que eu entrei no momento certo? Será que eu não entrei cedo demais? Será que eu não entrei tarde demais? Será que a empresa não já está saturada, que é o que a gente mais vê? Será que essa empresa vai crescer mesmo? Ele fica o tempo todo pensando no tempo que ele está aqui dentro. Será que eu ainda vou conseguir falar com alguém? Todo mundo sabe que é Rinodê. Aí depois ele começou a focar, ao invés de focar no crescimento da lista, ele foca no posicionamento. Será que eu estou com a upline certo? Será que a minha posição foi boa mesmo? A posição que eu entrei? Será que eu não devia ter entrado em outra organização? Sobre a questão da posição, gente, a posição, ela é até importante. Você entrar com pessoas que são profissionais, mas ela não é a determinante. Vamos dizer que ela influencia em 5% quando você tem ajuda, porque 95% quem vai fazer somos nós. Eu tenho um esmeralda agora que bateu esmeralda em São João da Boa Vista. Nenhum upline nunca pisou lá ainda, ele bateu esmeralda. O rapaz, em 2 meses, se eu não me engano. Então, como é que é? Na verdade, é 95% você. E às vezes você fica olhando para cima, que a gente fica procurando culpados, né? E o terceiro foco é quando o amador começa a procurar atalhos. Eu vou panfletar em jornal, eu vou distribuir panfletos em shopping, eu vou fazer anúncios procurando pessoas, eu vou mandar uma lista de convites por e-mail, eu vou fazer aqui atrair, chamar as pessoas para o emprego, como uma pessoa fez, que eu soube num lugar aí, chamou todo mundo oferecendo emprego de professor, entendeu? Então, assim, ele vai procurando atalhos para, de qualquer jeito, ele atingir o sucesso e ele se dá mal. Ou seja, o amador, ele vê como um passaporte para a riqueza. Ele ainda não enxergou a grandiosidade do negócio. E os profissionais? Eric Worre deu no livro dele 2 definições aqui muito bacanas que eu traduzi para vocês, transcrevi para vocês. Minha definição de profissional de marketing de rede é a pessoa especializada nas habilidades necessárias para se construir uma grande e bem-sucedida organização de marketing de rede. E a outra, ele diz, descobri que os profissionais abordavam a tarefa de convidar como uma de suas principais habilidades.
Era o trabalho deles encontrar novos contatos. Não estavam interessados na sorte, não estavam interessados que a lista estava terminando. Eles desenvolviam habilidades para garantir que isso nunca acontecesse. Ou seja, eles têm uma lista escrita e viva. Fazer a lista é uma atividade. Desenvolver a tua lista é uma habilidade. E essa habilidade você tem que aprimorar até que você se torne um especialista nisso. E ele cita um livro que é Outliers. Eu esqueci o início do livro, o Eric Worre, que um pesquisador descobriu que para uma pessoa, de fato, ser especialista numa atividade, ela tem que ter 10 mil horas de prática. 10 mil horas de prática dividido por horas dia, dá 4 horas por dia, salvo engano, que dá mais ou menos 7 anos, que é a base do marketing de rede na Fórmula 1357. 7 anos para você se tornar um especialista. Então, às vezes, a gente está no caminho, a gente está sofrendo. Eu sei porque eu já passei por isso várias vezes, passo ainda, mas a gente tem que entender que a gente está numa jornada se especializando e a gente vai precisar endurecer a casca muitas vezes e entender que a gente ainda não chegou no tempo de ser um especialista. Porque dói mesmo. Em compensação, se você estiver sentindo dor, te lembra também que a casca está endurecendo. E te lembra que quando tiver alguém dentro do teu time, que a pessoa estiver se arrastando, ela estiver demorando, ela estiver com dificuldade, a tua casca está mais dura para entender o tempo dela, porque você passou por isso. O que às vezes a pessoa com crescimento muito rápido, ela não consegue entender uma pessoa daqui. Olha aqui o que eu tirei uma foto, não consegui cortar, mas vocês vão entender. Ele diz, os atletas profissionais dedicam horas de competição intermináveis se preparando para uma competição, mas ao se envolverem com marketing de rede, não dedicam sequer um mês de esforço para aprender nossas habilidades. Os médicos investem uma década de suas vidas e enormes quantias de dinheiro na faculdade de medicina, mas ao entrarem no marketing de rede, não dedicam sequer um mês de estudo e prática para se profissionalizar. Ah, está aqui o nome do livro, é fora de série. É quando ele fala da quantidade de horas. Quando eu entrei, gente, não tinha treinamento nada, não tinha treinamento de produtos, nada. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube treinamento de produto Rinodê. E aí eu encontrei Dani Carvalho, Malu Vidigal, e eu comecei a dar treinamento para a minha equipe entrar na hora do plano que a gente fazia em conjunto. Marcos fazia as bolinhas e eu entrava para falar de produto, a gente dividia a função. Inclusive, eu entrava me tremendo, eu entrava já querendo que só Jesus sabia como eu entrava num quarto que a gente fazia as apresentações lá em casa. E aí eu falava de produto e copiava ipsi-literi o que elas diziam. Não tinha ninguém para ensinar a gente. E ia reproduzindo aquilo, falando até que eu comecei a encontrar novas pessoas para que eu pudesse aprender mais. Enfim, o que eu estava buscando naquele momento? Me especializar, buscando aprender. Então, muito depende da nossa postura, do quanto mesmo a gente vai estudar, se dedicar e ter iniciativa, e ter atitude. Quando não tiver aquilo do jeito que a gente sabe, porque eu vejo muita gente parar no meio do caminho, desistir, dizendo não dá certo, porque ela não se dá o tempo necessário de se especializar, de treinar, e você precisa mostrar para essa pessoa a importância. Você precisa fazer com que ela entenda que isso daqui é algo que ela vai precisar se especializar, que não é de uma hora para outra. O problema é que a gente vende muita facilidade. A gente vende facilidade logo na hora que a pessoa está sentada na tua frente. A gente vende por medo. Medo que a pessoa desista logo, tira o carro dela da garagem, né, lá do jogo e vai embora, e a gente vende facilidade e não deixa claro que é uma profissão. Então, agora, ontem a gente fez um fechamento com o livro bem aqui, o GoPro lá na frente, que tinha que ler, que é o manual, que isso daqui é importante, que era um livro de consulta. Profissionais têm lista escrita e sempre à mão, e tem a tarefa de encontrar pessoas para convidar como sua principal atividade. Eles têm uma lista viva. E aqui, olha, 4 passos que ele coloca lá. Esse espiral não está lá, eu coloquei só como exemplificativo para a gente entender o seguinte. Muitas vezes as pessoas começam a escrever a lista, aí ela vai convidar o patriota, que ela não fala há 1 ano com o patriota, ela põe o primeiro da lista dela. Sim ou sim? Por quê? Porque você não consegue visualizar pessoas da tua família ou teus amigos aqui perto fazendo. Aí lá eu falo com o Alex de vez em quando, acho que a última vez que ela falou tem uns 6 meses. O Alex é o segundo. Ela quer começar lá de fora, eu vou convidar... Tem gente que quer construir a sua equipe somente com pessoas de fora, não quer convidar ninguém de Belém. Eu já vi isso várias vezes. Eu vou botar fulano de Brasília, ciclano de Macapá, outro do Rio de Janeiro. Ela pensa em alguns aqui, mas a lista dela está toda lá fora. Quer, às vezes, fazer por internet o negócio. Não é verdade, gente? Já aconteceu isso com vocês verem? Então,
a lista, ela tem que partir de uma espiral. Ou seja, das pessoas mais próximas de ti, família, amigos. E é essa noção que a gente tem que dar para o nosso consultor novo. Ou para o consultor que está ali dentro do nosso time já há um tempo patinando. Das pessoas que estão perto deles. Existe dentro do meu time famílias separadas. A irmã está num grupo, o outro está no outro, porque ninguém falou para ninguém. Ninguém se avisou. Um entrou 300 anos depois do outro e não se avisou, não se comunicaram que estavam. Então, acontece isso daí. Por quê? Porque a pessoa ela começa a enxergar daqui, ela quer escrever a lista ao contrário. E aí, coloque nela todo mundo, esvaziar a tua mente no papel. Todo mundo. Por quê? Tu precisas liberar a tua mente. O Cássio, eu acho que o Aldeci colocou isso também. Você precisa ver aquilo tudo no papel, a tua mente liberada. Quem são os relacionamentos do teu ex-trabalho, da tua academia, que tu não jogava, do futebol que tu jogavas, lá do trabalho que tu fazia, lá da tua igreja que tu frequentavas, dos teus relacionamentos antigos. Essa parte eu ainda não consegui, os do Marcos, eu estou tentando evoluir, então essa parte do todo mundo falta eu completar. Então, o conceito dos 5, 6 contatos, por exemplo, eu vou prospectar Barack Obama. O que ele quer dizer 5, 6 contatos? Eu conheço o Marcos, Marcos conhece o Biratã, que é procurador federal. O Biratã é irmão de um rapaz que é braço direito do dono do Itaú. O dono do Itaú é BF do Barack Obama. Portanto, existe uma grande possibilidade de eu prospectar Barack Obama. Se amém, bateu palma. Por favor. A pessoa, eu e Michele, BFs. E aí, esse aqui, ou seja, pense em quem desconhecem. Quando a gente coloca uma pessoa, você já pensa em quem lhe conhece. Recentemente, o último fechamento que a gente fez, eu digo, nossa, ela conhece fulano, ciclano, então eu já estou com as pessoas que ela conhece para ir dando a dica para ela. Para a lista dela. Lista viva de candidatos, mais 2 por dia. Os grandes profissionais fazem isso. Então, toda vez ele criou uma habilidade de todo o tempo estar conhecendo pessoas, colocar aquelas pessoas na lista e ter uma forma criativa de criar uma conexão com aquela pessoa. Muitas vezes a gente não coloca na lista porque a Emi viu a Lucinha 1, 2, 3 vezes, às vezes é a recepcionista lá do colégio da filha dela, mas eu nem conheço, ela não coloca o nome, porque ela acha que ela colocando o nome ela já vai ter que convidar, e não é assim. O nome da pessoa vai estar ali. Ela vai chegar, vai ter uma hora que ela vai ter uma forma criativa de criar uma conexão com aquela pessoa até que chegue o momento de você se aproximar e saber quais são as necessidades daquela pessoa. Então, não tem problema você colocar o nome mesmo que você não tenha proximidade. Vai chegar o momento de você criar essa conexão. O problema é que você não coloca e, às vezes, passar batido, porque a gente vive numa loucura mesmo e vai deixando para lá. 6 dias na semana, aqui é uma conta que ele faz, 2 por dia. Por 6 dias na semana, seriam 600 ao ano, vezes 5 anos, mais de 3.000 pessoas. Redes sociais, as pessoas que você fala em redes sociais, pessoas que você fechou negócio, enfim. A gente tem que estar sempre atento aonde a gente malha, a gente tem que estar sempre atento a novas pessoas. Seja relacionável, saia de casa. Manuel Moraes, na Academia de Diamantes, em janeiro desse ano, disse... Antes, o coeficiente de inteligência, o que era determinante para o sucesso era o QI, coeficiente de inteligência. Agora é o QI, coeficiente de inteligência relacional. Você ser uma pessoa relacionável, você ter habilidades de comunicação, é fato, é determinante para o teu sucesso em qualquer profissão, não é só aqui não, em qualquer profissão. Então, saia de casa, mude de academia. Se você malha, eu não malho, Lucinha, vai malhar, por favor. Vai malhar, vai para uma outra igreja, sabe? Troca de salão, troca de lugar que você lava o carro. Se você tem uma pessoa que costuma fazer tua unha, muda a pessoa que faz a tua unha. Começa a sair de casa, começa a frequentar outro ambiente. Costumas tomar café sempre no mesmo lugar, muda o lugar que tu tomas café. Começa a frequentar um outro lugar que tu vai tomar café, que tu vai lanchar. Começa a ser mais... simpático com as pessoas. Se você costuma comer muito lá no Armazém Belém, não, né? Não prospectem lá, por favor. Eu já ia dar com o Armazém. Se você costuma comer muito lá... pode ir lá, né? Marcos disse que pode ir lá. Vão lá, vão lá. Você vai lá no André Lanches, por exemplo. Então, gente, por exemplo, você vai no lugar, cumprimente mais a pessoa que se você costuma ir ali. Seja mais relacionável, né? Seja mais simpático. Cumprimente as pessoas, inicie nas primeiras 48 horas, ou seja, quem você já conhece é a
tua atividade. A lista viva a tua habilidade, você vai aumentar o teu espiral, quem você ainda vai conhecer. Recria a lista. Isso daqui não está no livro. Isso daqui foi uma coisa que ele falou agora lá em São Paulo, tá? Recrie a tua lista de contatos. Então, ele colocou contatos telefônicos, e-mail, redes sociais. Escrever todos em lista separada. Teu e-mail, a tua lista de contato telefônico e a tua lista das redes sociais. Aí ele fez uma pergunta. Você está atualizando os seus contatos? Quem essas pessoas conhecem para a expansão da lista? Gente, eu não te apego à minha lista de e-mail, nunca, nem pensei em lista de e-mail. E, recentemente, uma líder minha, eu estava viajando para um local e ela disse, eu conheço várias pessoas aí que eu não falo há uns 4, 5 anos, eu vou atrás delas, para que tu possas apresentar. Parece que ela tinha falado a última vez, por rede social, uma coisa assim. Resumindo, das 5, 6 pessoas que ela ligou, 5 não eram mais o mesmo telefone. Ela perdeu completamente o contato com as pessoas, porque ela já está há um tempo fazendo e não se tocou de estar se aproximando, de estar vendo, de estar atualizando. Então, ela não conseguiu mais, então ela já perdeu esses contatos, não sabe nem como encontrar as pessoas. Então, essa pergunta que ele deixou para a gente. Outra coisa que ele colocou, mercado quente. Isso daqui é uma dica mais para você dar, você que já está há um tempo, ou se for um diamante mais novo, diamante de cima mais novo, para uma pessoa que está entrando. Mercado quente, pessoas mais próximas. Aí ele colocou as 3 listas mais enxutas que ele indica. Letra A, quem são os 10 candidatos? Você, consultor novo, está entrando agora, tá? Pense assim. Quem são os 10 candidatos mais fáceis para o seu produto ou serviço? Ou seja, quem te adora? Que é aquela pessoa que te curte, que te acha top. Eu gosto de ti, eu gosto da tua companhia, eu gosto de conversar. Né? Que aquele cara que põe fé em ti. B, quem são os 10 candidatos com dinheiro, com poder aquisitivo que você conhece, que tem ambição? Né? Pô, aquele cara tem ambição. Ele é um cara que ele tem condições de comprar um combo de investir. Quem são esses 10? Terceiro, quem são os 10 candidatos mais próximos que você tem contato? Business. Por exemplo, o nosso business, né? Que a gente fala. O nosso seguro, a pessoa que fez o nosso plano de saúde já está com a gente, né? Dentro da nossa rede. Então, negócios, personal trainer, meu, já desenvolve a rede. O personal trainer meio do Marcos. Entre outros. Então, quem são os 10 mais próximos que você tem contato, tem negócio, tem business? Essa daqui é uma parte do livro que eu traduzi e ele diz que se você entender que isso daqui é uma profissão, não é só um projeto, não é uma indústria, é uma profissão, esse negócio vai ser maravilhoso para você. Se você entender isso apenas como um projeto ou como uma indústria, você vai se frustrar, ele vai ser péssimo, e você vai sair e vai até parar de se ativar. Né? Porque as pessoas param logo de se ativar, porque a frustração é grande, ela nem consome mais o produto. Então, você tem que encarar assim. E aí, eu vou colocar para vocês no final uma coisa que ele colocou em São Paulo, para a gente refletir também, e que ele ia falando, eu ia anotando o que ele disse sobre empreendedorismo. Por que as empresas pagam tão bem no MMN? Ele disse lá. Porque não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque você precisa pensar como empreendedor. Prestem muita atenção nisso aí que eu vou ler para vocês. Porque a maioria não termina o que inicia. É fácil para entrar e também para sair. Mas as empresas pagam bem porque elas precisam encontrar você. Você que vai até o final. Você que soube lidar com o emocional. Se fosse fácil, ela contratava qualquer um. Mas ela precisa encontrar os cabeças, os que se desenvolvem. E eu tenho fé e entusiasmo que os cabeças estão aqui nessa sala. E é por isso que dói. Por causa dos cabeças. Porque é para poucos. Porque é uma corrida de 100 milhas. Não é de 100 metros, como a gente acha. Essa parte aqui de habilidade terminou. E para finalizar, que a gente saiba aqui nessa jornada, deixando uma mensagem, já que a gente está aí no final do ano, confraternizações chegando, ano novo, que de fato seja novo e que a gente se enche de perspectiva. É um mês brutal para fechamento, é um mês, sabe, que a gente está com muita esperança, esperança do verbo esperançar, não esperar. E aí falando que a gente saiba a diferença entre esperar e perder tempo. Eu, Lucinha, o que eu quero dizer para vocês, senso de urgência. Quando você cansar,
A gente para, respira, para um pouco, respira, faz o que te dá energia, se é ficar com teus filhos, se é ir numa praia, se é ir fazer um kite, se é ir fazer um jogo de boliche, se é ir, para um pouco e faz o que te dá energia. Mas tenha senso de urgência. A gente precisa saber o tempo entre esperar e perder tempo. Lucinha, eu estou falando por mim, eu não acredito em nenhuma vitória sem hiperfoco, sem intensidade. E isso dói pra caramba. A gente já conversou sobre isso, eu e a Baetas. Dói porque é muita renúncia. Eu estava tão cansada esses dias, tão cansada que eu não conseguia dormir esses últimos dias, de tão cansada. Eu digo assim que eu não andava, eu me arrastava. Eu estava, acho que no dia 3, eu não estava conseguindo fazer nada direito, raciocinando. Por quê? Hiperfoco, intensidade. Então, eu não acredito, não dá para fazer tudo equilibradinho, você não consegue comer no mesmo horário, você não consegue malhar no mesmo horário, não dá para fazer tudo bonitinho, não dá, e isso é normal, porque a gente está trabalhando para chegar uma hora que a gente vai fazer isso cada vez melhor. A gente vai poder aumentar essa qualidade, a gente vai poder aumentar esse equilíbrio, o objetivo é esse. A gente está aqui para construir liberdade, não é para ser escravo. E se você não se profissionalizar, a liberdade não vai vir. Ponto. Ponto. Não vai vir. Então tem que se profissionalizar. A gente está numa montanha. E nessa montanha, as pessoas que batem metas, as pessoas que têm resultados, elas celebram pequenas vitórias. E muitas vezes, você, pela coisa de chegar, você não celebra a pequena vitória. Se a tua pontuação cresceu esse mês, você não chegou num patamar, mas ela cresceu, celebra uma vitória. Celebra uma vitória. Às vezes você não para. Eu não tenho que parar. Calma, não é assim não. A gente celebrou, a gente comemorou, a gente se abraçou. Não foi, André? Vamos lá lanchar. Opa, não é assim não. Então celebre aquela pequena vitória, respire. Poxa, consegui, então dá mais. Por onde passa o boi, por onde uma boiada, dá mais. Então, meus amigos, a gente está numa montanha. Se a gente ficar olhando para trás o tempo todo, se ainda falta muito, se a gente olhar para o lado, o passarinho, a cobra que vai vir, o não sei o quê, tu vai te perder da bússola. A bússola para subir. Porque a grande importância não é lá em cima, lá. É essa jornada. Obrigada, Baetas. É essa jornada. É essa jornada que a gente está vivendo. Que é dura, mas tem muita alegria também, tem muito aprendizado. E aí, quando você vai subindo, que você está olhando para a tua bússola, que você está, é de certo, puxa, eu já consegui tudo isso. O problema é que a maioria olha, puxa, ainda falta muito. Ao invés de fazer assim, égua, olha o quanto eu já consegui. É isso. Qual é a tua montanha? Qual é a tua montanha? Seja qual for a tua montanha, seja qual for a dor que você está vivendo, o teu calo, essa jornada, ela vai ser muito mais importante que chegar no topo. Porque quando você chegar lá, você vai ver o quanto você se superou, o quanto você se transformou, o quanto valeu a pena. Obrigada, bom dia.